Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns, né? Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio e a todos que estão assistindo. Hoje começamos o item 5 sobre as aparições, né? Manifestações visuais. Então, Rui, nos fala um pouco mais sobre esse capítulo. Pois não, Eric, vamos proceder à leitura e fazer a nossa salutar troca de ideias, convidando a todos que estão em casa a participar, interagindo conosco pelo chat. Está à disposição para o nosso estudo em grupo. Das manifestações visuais, capítulo 6 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Vejamos então o item 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, naturalmente, Kardec fez a evocação, selecionadas as melhores respostas. Nós temos, primeira pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? Resposta: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Mais raro é isso, porém. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. É interessante esta nota, porque nos adverte que o processo do sono naturalmente se inclina em favor da emancipação da alma, e com isso nos deixando mais livres, enquanto espíritos que somos, para entrar em relação com outros espíritos. Não sucede, porém, que toda recordação do hábito noturno importa no encontro espiritual. Determinados sonhos são recordações de tudo que vimos, do ponto de vista do contato com os outros, assim como o contato com toda a espécie de animação fluídica do nosso perispírito e do perispírito alheio. Os amigos... Eu gostaria de acrescentar, né, o sonho é um tema bastante amplo, né, bastante interessante. Não é bem o tema de hoje, mas vale acrescentar aí, que o Rui falou, que o sonho, muitas das vezes, não é essa recordação, né? O sonho não é exatamente sempre um retrato fiel do que o espírito presenciou ou passou, né? Pelo qual o espírito passou durante esse estado, né? Muitas vezes ele se confunde
com algumas nossas preocupações mesmo cotidianas nossas, com fatos ocorridos durante o dia, alguns desejos nossos inconscientes, né? A psicologia explica isso. Por quê, né? Porque o nosso cérebro ele só realmente retém aquilo que é captado pelos nossos órgãos, né? Pela visão, pela audição, enfim, pelo organismo físico, né? Pelo tato. Então isso é muito mais fácil, né? O cérebro ele capta muito melhor isso daí. Enquanto que a experiência fora do corpo, o que nós trazemos muitas vezes são apenas as impressões mais fortes que o espírito experimenta nesse estado de liberdade, que por vezes, né, nós conseguimos lembrar e quando lembramos às vezes se encontram aí misturados a essas outras impressões que nós acabamos de relatar. Então, é preciso um tanto de cuidado, digamos assim, né, para que a gente também não interprete o sonho inteiramente como sendo o resultado do que nós experimentamos no estado de libertação da alma, porque ele sofre, essas lembranças sofrem essas interferências. O Arthur aí foi bem feliz nisso aí. E quem lida com essas questões em grupos espíritas ou centros espíritas mesmo, sempre tem pessoas trazendo relatos de sonhos, né? E muitas vezes, na grande maioria, geralmente impactadas ou bem, como vamos dizer, bem ligadas àquelas informações que trouxeram. E se sabe que essas informações dos sonhos são realmente, na grande maioria, uma mistura, né, de lembranças, de questões pessoais, de questões, às vezes, que a pessoa tem preocupações na vida e forma um mosaico, às vezes, muito louco. Então, muito cuidado com essas questões, né? Dizem que os sonhos, pelo menos os sonhos realmente que são recordações de fatos que o espírito passou, eles são muito vívidos, eles são muito detalhados e são muito raros, porque se nós trouxermos essas informações da ação dos espíritos durante o sono, com certeza nós enlouqueceríamos. Não há como lidar com tanta informação assim. Então, é realmente muito importante essa questão aí. É interessante essa questão da emancipação, né? Kardec vai tratar lá no capítulo do Livro dos Espíritos, né? Sobre isso, sobre a emancipação do perispírito, né? E lá realmente podemos ter várias visões, né? Por isso que até acho que no vocabulário espírita, Kardec diferencia visão de aparição. Ele fala aparição é mais propriamente durante o estado de vigília, né? Visão pode ser da emancipação do sono e tudo mais, mas aí Kardec vai tratar mais da aparição, né, que pode ser aparição vaporosa ou tangível, né, a gente vai ver, que é no estado de vigília, a pessoa acordada, né, pela dupla vista, enfim. Vamos dar sequência, então, à leitura para a segunda questão aos espíritos. Após a recomendação de ver para maiores particularidades sobre o estado do espírito durante o sono, o Livro dos Espíritos, como disse o Eric. Segunda pergunta: pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Terceira: a todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Resposta: todos o podem, mas
nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Quarta questão: que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Resposta: isso depende. De acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mal. É interessante assinalar essa dupla possibilidade, né, do fim da manifestação visual ser bom ou mal, da feita que nós estamos ainda presos ao dogma da maior facilidade de manifestação dos maus e até mesmo a ponto de considerar a visão, ainda que de um parente desencarnado, como um mau presságio, né, como prenúncio de morte iminente, de algum tipo de desgraça que vai ocorrer a partir da visão que tivemos. Segundo o Espiritismo, isso deve ficar bem claro, não tem consistência. Né? E como sintetizam os espíritos neste trecho, o fim pode ser bom, pode ser providencial, e então devemos analisar caso a caso, conforme ocorram as visões ou aparições. Concordo inteiramente com o que o Rui falou, né? Temos que analisar caso a caso. Lembramos aqui, né, apenas a título até de curiosidade, né, já que isso é uma coisa que atrai muita curiosidade, dos causos, né, principalmente no interior, né, onde pessoas dizem ter visto, sei lá, saci, mula sem cabeça, lobisomem, né, que às vezes, é claro, né, pode ser fruto da imaginação, ou a pessoa está criando uma história, isso também existe, né, ou acha que viu, mas por vezes, né, e aí se enquadra na questão do fim não ser lá tão bom, porque às vezes o espírito ali se faz visível apenas para assustar, ou para ele para brincar, para como uma galhofa, né, para criar uma confusão, outras para aterrorizar, né? Enfim, pode até se moldar, moldar a sua imagem para criar um mal-estar, alguma coisa parecida, né? Mas, obviamente, isso não anula, né, o fenômeno em si, nem anula o fato de que certos espíritos o fazem com todo o interesse de fomentar o bem, né? O que nós vemos em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, as aparições, né? Os múltiplos casos de aparição que são relatados na própria Bíblia, né? Então, o que comprova aí, de certa forma, de que aquilo que os espíritos nos dizem, né? Disseram nessa questão aí, que tanto os bons quanto os maus, ou os inferiores, né? Os espíritos ainda inferiores, podem se manifestar visivelmente. Às vezes há uma presunção de que o susto corresponde ao mau propósito, mas até mesmo diante dele devemos analisar imparcial e criteriosamente, porque há sustos que vêm para o bem, nos advertindo quanto a excessos, né, nos motivando a refletir e dar meia volta diante de um terreno perigoso. Então, mesmo da aparência, né, de uma obviedade por trás de um susto, nós devemos parar e analisar. Quinta questão: como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para mau fim? Resposta: nesse caso é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito
e bom o resultado. Olha só, a propósito que havíamos comentado precipitadamente. Sexta questão. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Resposta: amedrontar e muitas vezes vingar-se. Sexta letra A. Que visam os que vêm com boa intenção? Resposta: consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmos assistência. Frisem a parte final, meus amigos, não é como temos a base da lei de reciprocidade ou caridade, uma via de mão dupla por trás das comunicações ou manifestações dos espíritos. Podemos socorrê-los, podemos assisti-los e, assim como, consumir importantes conselhos e esclarecimentos para o nosso bom proveito. Então, devemos estar atentos às circunstâncias conforme percebamos a intenção, a necessidade, o nível de progresso, de atraso, de sofrimento, endurecimento do ser que se comunica, nós poderemos fazer valer esse duplo propósito, né? Aprendendo com a sua experiência, com os seus lamentos, a causa do seu sofrimento, e ao mesmo tempo socorrendo, ministrando prece, motivo para a sua reabilitação, seu esclarecimento, com o que colaboramos ao seu progresso. É interessante, Rui e amigos aí, notar que, na maioria das vezes, os apontamentos da doutrina, principalmente no livro dos médiuns, visa a educação dos médiuns. E foi interessante que nesse capítulo aqui entra numa ordem geral. Você vê que para todas as pessoas e todos os espíritos, em tese, podem se manifestar visualmente, tá? E o fim, tanto bom quanto mal, valeria como uma experiência para confirmação da continuidade da vida. Infelizmente, as crendices e, às vezes, a ignorância da questão espiritual do próprio ser impedem que se tenha essa naturalidade aí, tá? Um familiar que venha te visitar é absolutamente natural. E a barreira hoje não é tanto deles virem, mas sim de nós os aceitarmos e compreendermos. Essa questão aí é muito interessante. Ele volta para a questão geral. Nós tivemos algumas oportunidades de conhecer pessoas. Eu acho que a questão 7 aí vai entrar um pouco mais na questão, e aí a gente comenta essa questão aí. Esse caso aí, essa questão me fez lembrar uma narrativa, no caso da minha mãe. Eu era pequeno e ela, médium, mas de qualquer forma, mesmo não sendo médium, acredito que teria passado pela mesma situação. Ela se encontrava em momentos um tanto difíceis e diz ter, em determinado momento, visualizado, né, a minha avó, já desencarnada, e ela entendeu que ela estava ali, né, lhe passando força, bem isso, né, que está ali, né, provar-lhes que existem, estão perto delas. E aquilo lhe serviu, né, ela conta, que de grande força para aquele momento difícil, que ela efetivamente depois conseguiu superar, né? E isso ocorre, obviamente, em grande quantidade aí, sem que às vezes nós não nos apercebamos tão claramente, como aconteceu com a minha mãe, mas também através dos sonhos, né? Eu particularmente já tive uma experiência não visual, mas quase que tátil em relação a isso, né? De uma presença benéfica,
né, enquanto eu estava ali numa espécie de sono não muito profundo, e foi uma sensação muito agradável, né, que só poderia ser transmitida por um espírito bom, né? Enquanto que, ao mesmo tempo, impressões desagradáveis, claro que aí, e sempre o Rui nos alerta em relação a isso, muitas vezes nós somos tomados pelo medo que não tem razão de ser. Mas, em alguns casos, quando a impressão é ruim, né, nos causa uma agitação, uma angústia, uma sensação ruim, pode ser que seja ali uma presença lá não muito desejável, né? Lá, aí um espírito se aproximando, talvez numa condição já não muito elevada, mas pode ser um espírito sofredor apenas, né, que está ali pedindo ajuda. Então, é preciso sim que nós estudemos cada vez mais para podermos interpretar esses sinais de uma maneira adequada. E só o Espiritismo, eu particularmente não conheço nenhuma outra doutrina que realmente nos ensine a interpretar esses fenômenos de uma maneira correta. Você falou do medo, a gente tem que raciociná-lo, né? Porque ele, em boa medida, é natural, é o instinto de defesa, é para ser ouvido, né? Mas devemos desconfiar dos excessos de uma reação primeira. Eu lembro de uma experiência, porque passei, de perceber um familiar desencarnado, mas que se aproximava de mim justamente, Arthur, num estado de sono leve, e foi à noite de uma maneira assim que ele me pareceu sombrio. Eu pensei que fosse, enfim, alguém que eu não ia gostar de conversar com, né? Mas a aproximação me revelou por trás daquela sombra uma pessoa que eu conhecia e cuja presença passou a ser motivo de consolo, de alegria, uma vez feita a identificação. Mas era uma sombra que me assustou no primeiro minuto, digamos assim, não é? Então eu precisei me controlar para perceber, não é um familiar, o fulano. Ah, tá. E aí você relaxa, né? E já vê o fenômeno, já encara de uma maneira bem mais tranquila, né? Então, quem sabe, para quem está começando, o sobressalto é muito comum, e a gente tem que analisar, né? Calibrar direitinho para ver realmente haver essa diferenciação. Vamos seguindo, então, questão 7ª. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Resposta: estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes, deles se encarrega Deus. Observem a instrução segundo a qual abundam em torno de nós espíritos. Há sempre uma multidão que passa indiferentemente ou se entretém diante das nossas ocupações, com a disposição de participar, de atrapalhar, de analisar.
e isso desmistifica certos pontos de vista em movimento espírita que reputam a proximidade, a presença de um ser desencarnado como algo circunstancial, episódico e digno de nota. Quando, por exemplo, aborda-se uma pessoa dizendo: eu vejo um espírito próximo a você. Então, esse tipo de afirmação não deveria ser muito frequente e não deve ser de modo a impressionar aquele que ouve, a quem é dirigida essa mensagem. Como se vê aí por esse trecho, existem espíritos inevitavelmente o tempo todo próximo de nós, nos nossos lares, nos nossos recintos profissionais, nas ruas. Isso é a coisa mais normal. Não é isso, amigos? Olha, eu estava esperando chegar nessa questão aí para relatar uns fatos que a gente teve contato alguns anos atrás. Essa assertiva aí, ela é tão correta que a gente conheceu duas pessoas. Infelizmente, a gente veio conhecê-las já numa idade bem avançada. Eram duas senhoras que a gente conheceu ao longo desses tempos. Já passavam dos 70 anos, né? E tinham essa questão aí como um terror em suas vidas. Tinham uma facilidade de visualizar os espíritos quase que constante. Então, quando nós conhecemos essas pessoas, infelizmente também nós não tínhamos estudo doutrinário para orientá-las. Mas o pouco contato que tivemos com elas e os relatos que elas nos faziam eram de dar muita pena, porque o que acontecia? Tinham quase que a visão constante dos espíritos à volta. Uma dessas senhoras, por exemplo, que tinha familiares desencarnados, ela não conseguia ir até o cemitério, aí de feição católica, né? Não podia ir, porque via cenas terríveis. E mesmo quando visitava um hospital, ou na rua andando, né? E procuraram ajuda na época, a gente estava iniciando no centro, e infelizmente nunca conseguiram encontrar. A gente mora num local pequeno e as pessoas que compunham os grupos espíritas também tinham pouco conhecimento. A outra, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do terror que é isso, quando ela mudou para uma avenida que tinha uma escola 2 ou 3 quadras da casa dela, ela não conseguia esperar a neta no portão da casa, porque ela via todo o cortejo de espíritos junto das crianças, e eram cenas degradáveis que ela chegava a nos relatar. Só para que a gente termine, e isso causavam situações dessas pessoas. A gente teve depois um pouco de contato com a família, pedindo para terem um pouco de cuidado, para não acusarem, para não desmerecerem os relatos que elas faziam, que infelizmente a maioria sim procedia. Uma dessas senhoras, por exemplo, vendo uma cena num supermercado de um pai com uma criança que estava comprando bebida ao invés de alimento, e a criança comentou, quando ela focou a atenção naquela cena, ela viu os espíritos em torno do pai. Todos, vamos dizer assim, naquela ânsia de bebida. E o pai, depois a gente foi confirmar, o pai era um alcoólatra. O fato dela se colocar em atenção aquilo, chamou a atenção para ela dos espíritos em torno. E ela teve noites terríveis que esses espíritos apareciam para ela. Então, essa assertiva aí, às vezes você vê, quem fez a pergunta, não sei se foi Kardec, se todos pudessem ver os espíritos, não seria mais... Não, seria uma loucura. Seria uma loucura. O comentário aí dessa questão das pessoas que, infelizmente, têm essa aptidão
da vidência, vamos dizer assim, de ver os espíritos, e simplesmente chegam nas pessoas, olha, tem um vulto do teu lado, olha, tem um espírito, não sei o quê. As pessoas, a gente já ouviu histórias de pavor dessas pessoas, e quando a gente começou realmente a estudar a sério essas questões, para as pessoas que a gente conhece hoje, que tem, às vezes, essa condição, por favor, pensem 1000 vezes antes de dizer para uma pessoa que tem um espírito do teu lado. Inclusive, encontramos situações, não dá para alongar, mas encontramos situações em que aquele que relatou ver o espírito do lado de um terceiro, na verdade, esse espírito estava com ele para provocar situações. É aquela questão que o Rui sempre chama atenção, é tudo pontual, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem observado, muito bem estudado, para depois essa informação sair para fora. Essa questão é primordial. Sem contar, infelizmente, a existência de indivíduos completamente charlatães, né? Que às vezes nem tem essa faculdade mediúnica tão assim desenvolvida e se utilizam dessa informação para impressionar e angariar a confiança do seu consulente, né? Alguém que certamente vai procurá-lo à busca de alguma informação ou alguma previsão para sua vida ou notícia de algum parente, né? Outro fator, outra questão que eu gostaria de comentar é justamente essa que já foi comentada, né? Que os espíritos estão em toda parte, eles estão, né, em todos os lugares. Então, é completamente redundante uma pessoa lhe dizer que tem um espírito ali, porque a probabilidade disso acontecer é muito alta, né? Às vezes estão apenas ali passando, observando, pode nem ter nenhuma ligação com as pessoas que estão ali presentes, né? Então há muito misticismo em relação a, né, alguns gostam de estimular essas questões aí apenas para, não por misticismo, né, mas provocar um sensacionalismo. E o que comprova também, de certa forma, que os espíritos estão, principalmente os nossos entes queridos, né, podem nos visitar, podem estar conosco em muitas situações, é que eles mesmos, por vezes, vêm contando, através de suas mensagens, que presenciaram determinados fatos pelos quais a pessoa passou. Olha, fulano, naquele dia que você pensou em mim, em determinada hora, em determinado local, eu estava lá do seu lado, ou na festa de aniversário que aconteceu isso, eu presenciei tudo. Então, eles, por vezes, né, vêm passando essas informações para que a pessoa veja, né, e aquilo acalente o coração dela de que ele, embora não esteja mais num corpo físico, está ali presente. Não todo o tempo, porque também nós não podemos obrigar e nem ter a pretensão de ter esses nossos entes queridos ao nosso lado o tempo todo. Não é salutar para eles que isso aconteça. Eles têm que continuar desempenhando trabalhos e estudos e dar continuidade ao seu progresso espiritual no mundo espiritual. Não podem ficar ao todo tempo ali do nosso lado, né? Porque isso os atrapalha. Então, os espíritos também geralmente reclamam quando são requisitados o tempo todo pelo pensamento, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, infelizmente, de entender o fenômeno da morte e ficam ali, né, remoendo aquilo ali. Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa que se foi, meu filho. A gente sabe que é difícil. Não estamos dizendo que seja uma coisa fácil, né? Não se trata disso, mas temos que fazer o maior esforço possível para que não nos aflijamos muito, porque eles, de alguma forma, se ressentem disso do outro lado. Excelente. Eu só queria ressaltar essa questão, como vocês disseram, há espíritos em toda parte, né? Eu queria ressaltar esse ponto filosófico aí que foi tratado do livre-arbítrio, né? Se a pergunta, né, a presença dos espíritos em toda parte poderia convencer, né, todo mundo, né? Mas se os espíritos estivessem presentes visivelmente para todo mundo, né, isso seria um entrave ao livre-arbítrio, né? Porque imagina um indivíduo que está pensando em cometer um crime, né?
se fizesse um monte de testemunha ali, toda hora, né? Mesmo num quarto isolado, ele travaria o livre-arbítrio, né? Então a gente somos mais livres sem essa, só com a influência oculta, né? Sem essa influência direta, né? É como vai dizer aqui nessa nota, né? Mesma coisa se a gente visse as bactérias do nosso corpo, né? As milhões que tem, né? Seria um entrave mais do que. E os incrédulos, eles têm prova o tempo todo, né? É só eles que não querem ver, né? Então isso, um milagre não comprovaria nada. Enfim. Só para lembrar, né, já que eu particularmente, alguns de vocês têm acompanhado, temos falado aí dessas previsões para 2057, dentre elas é que daqui a 35 anos nós teremos aparelhos dentro de casa que nos porão em contato direto com os nossos entes queridos. Então, frente ao comentário que o Eric fez, que os demais fizeram, vocês veriam que isso não daria muito certo, né? Não no estágio em que nós nos encontramos, porque a maioria não tem a maturidade espiritual para então, para que isso aconteça, né? Essa maturidade espiritual teria que atingir 6 bilhões aí de pessoas e a gente sabe que isso está muito distante de acontecer. Então, nós até falamos na oportunidade que pode ser que isso algum dia aconteça, mas está muito longe, porque isso ocasionaria muito mais problemas do que resolveria ou nos daria soluções para os nossos problemas. Enfim, para não fazer expectativa, devemos trabalhar pelo nosso progresso, né, para nos tornarmos cada vez mais avançados do ponto de vista desse bom senso moral que suporta essas companhias, essas visões, inclusive a retrospectiva de vidas passadas, que também nos é afastada diante dessa imaturidade emocional. Meus amigos, quero só ressalvar o que em outro ponto será desenvolvido de logo, para que, à luz do espiritismo, não reste dúvida. Mesmo os médios videntes, eles não conseguem apreender todas as presenças, digamos assim, de desencarnados. Eles captam uma certa parcela, aquilo que, pelas condicionantes físicas, fluídicas e espirituais, se faz possível em determinado momento. Não devemos pensar que existem médiuns videntes que são infalíveis, com a capacidade de contar minuciosamente, com exatidão, quantos espíritos nós temos em torno de nós. A visão espiritual neles, que está ainda em vias de desenvolvimento, visão espiritual é imperfeita e não pode ser cegamente seguida. Oitava pergunta. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que, em certos casos, é isso permitido? Resposta: para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Vejam aí a razão providencial descortinada, salutar, que nos consola, motiva, incentiva na caminhada, né? Nona pergunta. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Resposta: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção
dos seres etéreos? Essa resposta, a mim, vai ao encontro da colocação do Arthur há pouco sobre a probabilidade de meios de comunicação mais diretos, se eles viriam, né, dessa elevação da nossa natureza espiritual ou de um suporte tecnológico, um suporte instrumental à nossa disposição por invento, por progresso intelectual de alguns. Então fica, por esta resposta, subentendido que o curso natural é a facilidade de comunicação pelo nosso progresso espiritual. Que a condição para melhorarmos esse liame, essa ligação, é refinar o nosso ser, né, pelo avanço intelecto-moral. Essa resposta nos deixa um tanto, ou me deixa particularmente, um tanto pensativo, né? Porque para que na Terra a humanidade realmente tivesse condição de se pôr em comunicação com os espíritos de maneira mais fácil, haveria de que o nosso envoltório fosse menos grosseiro. Não é isso? Agora, como que isso se daria? Eu particularmente não vejo como. Então, por vezes eu fico pensando o seguinte, que isso, se ocorresse, levaria aí milhões de anos, né? Se fosse possível, né? Essa transformação da nosso envoltório, esse corpo tão pesado em algo mais etéreo, mais, enfim, mais leve, né? Não sei como que isso aconteceria. E por outro lado, eu fico me questionando se a Terra não seria, de qualquer forma, não teria um limite. Isto é, se não seria uma morada que, de alguma maneira, estaria eternamente servindo de morada a espíritos desse mesmo nível espiritual que nós estamos, né? Então, não sei se vocês compreenderam bem, mas, de qualquer forma, a resposta é bem interessante, né? Porque isso demonstra que o nosso corpo físico é uma barreira, é algo que nos distancia dessa capacidade de percepção maior dos espíritos devido à distância da natureza perispiritual, né? E em relação ao nosso corpo físico, que é muito mais grosseiro do que do que o envoltório perispirítico. O Arthur, se me permite, foi bem feliz aí também. É uma das questões, acho que talvez mais emblemática do movimento, quando começa a tratar de Daten. Nós somos ainda, e não é demérito nenhum. Quando você consegue compreender um pouco dessa questão de progressão dos espíritos, eu acho que a gente deveria começar a repensar tudo o que está escrito aí, porque quando se fala em evolução espiritual, vai se estar falando em escala cósmica, não está se falando em escala terrena. Eu acho que é isso que nos impede até de conseguir conversar um pouco melhor sobre esse assunto. Nós somos pesados, nós somos material puro, e não sei se essa questão aí da Terra, né, que vai ser sempre um mundo material, a gente acredita que a progressão dos mundos também exista, como a destruição, etc. e tal, mas é em escala cósmica. Nós não temos concepção, eu vou falar por mim, nós não temos concepção mental para falar nessas questões aí. Então, quando ele fala aí, o homem que se aproxima mais da natureza espiritual, nós temos pouquíssimos exemplos na humanidade aí de seres humanos que chegaram ali numa plenitude espiritual que quase abandonam, mas estavam aqui ainda presos a um corpo físico, a um corpo carnal. Então, a questão é por aí, tá?
mundos mais adiantados também são em escala cósmicas. Tá? Nós estamos muito longe de mundos avançados. Talvez espiritualmente um dia a gente os alcance, se merecermos, mas é em escala cósmica. Essa questão de medição de tempo aí humano, para o espírito fica muito aquém. Só queria ressaltar isso, né, que foi dito muito bem pelos amigos, de nosso corpo aqui é grosseiro, né, é muito material, né, então por isso que a gente tem dificuldade, né, só algumas pessoas que têm um organismo com a disposição para ver e tudo mais, né, mas Kardec diz, né, os espíritos que em mundos mais adiantados, né, mundos ditosos, felizes, não só o perispírito, mas também o corpo é menos grosseiro, né, mais tangível, e aí tem uma possibilidade de emancipação maior até no estado de vigília, né? Tanto que no Evangelho, lá no capítulo, se não me engano, no capítulo que fala da muitas moradas na casa do meu pai, diz que nos mundos felizes o estado normal é como no estado de sonambulismo nosso, né? Então por isso que o espírito pode ver facilmente, né? Enfim, mas isso a Terra ainda vai demorar, né, para chegar, né? Por enquanto é só os médiuns, alguns com essa capacidade de ver que podem, né? Sem dúvida nenhuma, da perspectiva do corpo físico, nos parece bem distanciada esse refinamento. Entretanto, precisamos raciocinar, talvez, em busca de algo mais próximo, ainda que em escala cósmica, Cláudio, falando do refinamento do perispírito, né? Pelos exemplos que temos de espíritos missionários que, quando encarnados estiveram, não perderam a sua sensibilidade, né? Não apresentavam dificuldade para estabelecer comunicação com os desencarnados, seus afins, e manifestaram uma série de faculdades que outrora foram tomados como milagres, diante da incompreensão de todas os fenômenos que um perispírito depurado é capaz de proporcionar, mesmo num mundo de matéria grosseira como a Terra. Vamos para... Só respondendo rapidamente a pergunta aqui da Ana, ela pergunta, essa resposta no item 9 generaliza que os médicos têm envoltório menos grosseiro? Qual o perispírito? Ana, Kardec diz que o fluido do nosso perispírito é tirado dos fluidos da Terra, né, da atmosfera da Terra, né? Então, mesmo um espírito superior, quando vem para a Terra, ele pega os fluidos da Terra, né, e o corpo físico da Terra, né? Então, o envoltório varia da evolução do espírito, né? Mas é tudo constituído dos fluidos da Terra, né? Então, não vai ser um fluido muito superior. Quando Jesus veio para cá, na Gênesis, Kardec diz que Jesus pegou a parte mais rarefeita dos fluidos terrenos, né? Mas era os daqui. Então vai ser, mesmo independente da evolução do espírito, não vai ser algo muito elevado. Enfim, só respondendo aqui a Ana, a gente pode prosseguir. É isso mesmo, Eric. Ana Cristina, não há de se presumir que os médiuns sejam espiritualmente evoluídos pelo fato de entrar em comunicação com os desencarnados. É uma predisposição favorável, orgânica que eles têm, que favorece essa comunicação mesmo sem maior depuração perispíritica ou perispiritual. Tá? Então, não há de se fazer essa presunção como o Eric já nos orienta. Só complementando para a Ana aí, lembrando também que na grande maioria das visões ou das aparições, etc. e tal, é de seres desencarnados, mas na grande maioria ainda ligados à própria atmosfera do planeta. Quer dizer, de perispírito igual, né? Tanto quanto o médium
esses desencarnados aqui estão também ligados. Muito bem, vamos à 10ª pergunta. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Resposta: quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Obviamente, um encarnado. Demais, podendo os espíritos, como podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando do bem e impelindo ao mal. O que dizer, meus amigos, dessa visão revolucionária, essa visão que rompe com esses temores exagerados que a cultura nos transmite, de observarmos na visão dos espíritos o mal, sem perceber que não está na visão, mas na inspiração oculta, o grande poder natural que exercem sobre os homens. Essa é a base da assertiva doutrinária, né? Que é melhor você conhecer com quem que você está andando, né? Muito melhor. Isso funciona na parte material, imagine na espiritual, então. Como é que... Eu estou tentando lembrar o ditado aqui, dize-me com quem andas e te direis quem é. Isso daí, tanto cá como lá, funciona. E é interessante quando as pessoas dizem assim, eu não quero saber de espiritismo, não, porque eu não quero saber de espíritos. Dá vontade da gente rir, né? Quando a gente sabe que a pessoa é leiga, tudo bem, a gente senta e esclarece, ou tenta esclarecer. Mas é muito hilário ver isso, às vezes, no meio, onde pessoas dizem estudar a doutrina. Eu não quero mexer com os espíritos, não, porque... Mas tu é espírita, cara pálida, tu é um espírito, né? E assim vai, viu? Essa resposta me fez lembrar, particularmente, da pior, segundo os próprios espíritos, das obsessões, que é a fascinação. Por vezes, o fascinado sequer tem conhecimento de que está sendo inspirado ou mal inspirado por um espírito que quer desviá-lo do bem e impeli-lo ao mal, né? Ao contrário, às vezes, da subjugação, onde ele, né, se faz presente ali, ele atua sobre o médium de uma maneira ostensiva. E, por vezes, a fascinação ela é sutil, mas não menos negativa, né, causando aí uma série de transtornos. No meio religioso, a fascinação, por exemplo, faz com que pessoas acreditem nas mais estapafúrdias ideias e acreditem elas serem o reflexo da verdade, né? E não pensem que dentro do meio espírita isso não possa acontecer, que nós estamos plenamente protegidos, porque isso não ocorre, né? Isso vai depender, como bem os amigos falaram, daquilo que você pensa, das suas ações e também da cautela que todos nós devemos ter em relação a determinadas informações, a determinadas ideias, né? É sempre encarar tudo isso de uma maneira crítica, parcimoniosa, sem fanatismo, né? Sem se julgar missionário, ou dono da verdade, portador de revelações especiais. O que eu mais tenho visto nas minhas pesquisas são médiuns fascinados ou divulgadores
fascinados aí por ideias estapafúrdias, dizendo-se aí interlocutores de extraterrestres que aparecem de uma hora para outra da comunicação, dando revelações que dizem ser de seres intergalácticos que escolheram aquele médium para uma missão especial e aí começam a enaltecer, né, fazendo com que ele seja pego aí pela vaidade, né, pelo orgulho. Então, isso é realmente muito perigoso. Ele diz o seguinte, diz justamente isso, ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Quer dizer, muitas das vezes ele quer que aquela pessoa deixe de lutar pelo importante para se distrair com o acessório. Em vez de fazer com que aquele indivíduo se preocupe com o seu progresso espiritual, fica aí aturdido por essas informações sensacionalistas, apocalípticas, ou de que é um missionário especial. Enfim, é uma série de técnicas que são empregadas, mas todas se utilizando muito da vaidade da pessoa, que geralmente tem uma certa... se deixa influenciar, né, por essas ideias que, por vezes, ela nem se apercebe que estão sendo aí sopradas por um espírito mal intencionado. Excelente comentário. Eu só queria comentar exatamente isso, né? Não faz sentido ter medo dos espíritos, né? Porque primeiro você pode não estar vendo e mesmo assim eles estão lá, né? Então você vendo é até um meio de constatar o perigo, né? Se for um espírito mal, né? Voltado para o mal. E segundo que o espírito não pode fazer mal nenhum a você. O espírito só vai fazer mal a você se você quiser, né? Depende do seu livre-arbítrio, né? É pela influência dele. E a influência se dá vendo ou não, né? Você pode não ver e estar sendo influenciado do mesmo jeito. Então, nesse sentido, um encarnado pode fazer muito mais mal para você, né, do que um desencarnado que só depende do seu livre-arbítrio aceitar a sugestão ou não, né? Muito bem, vamos analisar a nota de Kardec. Na sequência, as pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa. Perdão, preciso de um pouquinho de água. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. Curioso, né? E acho que nossos amigos se identificam com essa mentalidade. E, na verdade, Kardec aí inaugura uma instrução psicológica que, hoje em dia, no meio científico, é bastante aplaudida, divulgada, que é o repensar a cognição que fazemos das coisas que vivenciamos. Percebam bem, muito antes do desenvolvimento da psicologia como ciência, Kardec vem aqui, né, bem observando, bem analisando a instrução dos espíritos, nos dizendo, né, a coisa é aterrorizante não pelo que ela é em essência, mas pela leitura, pela interpretação, né, pela nossa cognição em torno dela.
De modo que, se pararmos para repensar, nós vamos ver que aquela ideia inicial não tem tanto fundamento em várias circunstâncias, inclusive nesta, quando se trata de julgar sobre o perigo de estar próximo ou em comunicação com um espírito. E no caso da aparição de um espírito, né? Kardec até vai recomendar depois, o ideal é dialogar, né? Saber por que ele está ali, o que ele quer, né? Talvez depois evocá-lo, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente, da Ana. Ela pergunta: qual a diferença entre aparição e uma visão? O médium vidente vê uma aparição ou uma visão? Só para deixar claro, eu vou colocar aqui no vocabulário espírita, lá da obra Instruções Práticas, tem uma definição que é a seguinte, né? Ele diz aqui: a aparição difere da visão pelo fato de ocorrer no estado de vigília, afetando os órgãos visuais, quando o homem tem plena consciência de sua relação com o mundo exterior. A visão se dá no sono ou do êxtase. Também ocorre em vigília, por efeito da segunda vista. A aparição não chega pelos olhos do corpo, produz-se no primeiro lugar onde nos encontramos. A visão tem por objeto coisas ausentes ou afastadas, percebidas pela alma no estado de emancipação, né? Então, diz aqui, né, a aparição ela se dá no estado de vigília, né, afetando os órgãos visuais, né? Já a visão, ela é uma dupla vista de coisas distantes, né, ou se dá no sono, né? Então essa diferença aí, tá, para quem quiser ler, tá aqui no vocabulário de Instruções Práticas, né? Um bom exemplo de aparição é aquela atribuída a Jesus, né? Quando ele aparece, né, para algumas pessoas, e essa aparição tinha tão uma aparência de corpo tangível que muitos interpretaram como a ressurreição do corpo, enquanto, na verdade, ele estava ostentando o seu corpo perispiritual, né? Que guarda, né, uma semelhança visual com o corpo físico. Daí os nossos irmãos das religiões dogmáticas tradicionais encararem isso como uma ressurreição do corpo, enquanto, na verdade, foi uma aparição. Muito bom. Então, quando se trata da aparição, participa o nosso corpo físico por meio, né, dos nossos olhos de ver, enquanto na visão trata-se de uma faculdade espiritual que pode ou não ser partilhada com terceiros. Muito bem. Só uma pequena, viu, Pois só não, uma Cláudio. pequena notinha. Pois não. É muito interessante isso aí, a questão aí do Eric colocou aí, que quando a pessoa que está vendo, ela está vendo com os olhos físicos, e ela força para entender o processo se interrompe. Realmente ali a aparição vem caracterizada com essa questão. Geralmente a visão aí não tem palavras corretas para isso. O Eric pôs a questão aí. Geralmente a dupla vista é mais envolvida e geralmente você está vendo em lugares distantes, tá? Então a aparição ela aparece ali e se o médium ou a pessoa realmente quiser forçar a ver melhor isso quase como se desligasse a questão. Vamos lá. 11ª pergunta. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Resposta: perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará.
Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Como pode o espírito, nesse caso, responder? Resposta: algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Comentário dos amigos? Essa daí seria essa pequena explicação aí da 11ª aí, seria a base das reuniões espíritas ou das reuniões familiares, quer dizer, na hora de você ter espaço para os espíritos se manifestarem espontaneamente, pode vir ali um espírito necessitado, comentar sobre a sua situação e, geralmente, auxiliado, simplesmente agradece e se vai. E outros ali, às vezes, estão familiares, dão bons conselhos dentro das suas condições de conhecimento, geralmente quase que iguais às nossas, apenas a diferença da falta do corpo físico, mas é a base de uma reunião simples, tranquila, né? E a questão do responder aí é uma questão que a gente sempre conversa com os médiuns, porque os médiuns até hoje, a maioria dos médiuns, não consegue nos passar as informações do processo. Algumas vezes, eu não estou entendendo, eu estou ouvindo, mas estou vendo, eu estou ouvindo, mas eu estou vendo a cena. Então, varia ao infinito essa questão, e é muito boa de aprendizado, de observação. Não, eu só queria ressaltar como que a postura do Kardec é diferente da postura passiva que se tem às vezes no movimento espírita, né? O cara tá falando, o espírito apareceu, você tem que perguntar, né? Você não vai ficar parado, ele vai ficar te encarando você parado sem falar nada, né? Eu já no meu centro espírita, que foi o primeiro que eu frequentei, o dirigente lá disse que teve vezes que eles ficavam esperando 2 horas, né? E o espírito não falava nada e eles ficavam lá esperando porque tinha que ser, não podia perguntar, tinha que ser passivo na relação. Então, só ressaltando isso, a postura do espírito do Kardec é você indagar o espírito, você questionar, você perguntar, não é para ser passivo. Só para ilustrar, Eric, eu me lembro de uma situação que eu passei quando estava iniciando a direção de algumas das primeiras reuniões. A gente começou a conversar com um espírito, e a gente sempre conversa. O médium avisou que está percebendo ou está ali a presença de um espírito, a gente começa a perguntar o que está fazendo ali, o que quer, o que podemos auxiliar e tal. E conversando com um espírito assim simples, ele falou, estava passando aí, me chamou a atenção aqui, entrei, mas vocês estão muito quietos e tal, né? E eu continuando a conversar, de repente o médium falou, ele já foi, ele não gostou da sua conversa não, ele já foi. É basicamente isso, né? Veja que Kardec, ao assim orientar, em outros trechos, complementa que se assuma uma postura sensata, não é ingenuamente puxar papo e embarcar em qualquer prosa, porque há aqueles espíritos que vão mascarar uma intenção de prejudicar o grupo, algumas vezes, exatamente estendendo a conversa, né? Falando abobrinha e, enfim, coisa que não tem nada a ver e com isso atrapalhando o fim sério do grupo. Então é preciso que haja a sensatez do dirigente, né, do dialogador, para sondar a partir do discurso inicial quais as verdadeiras intenções, né? Aquelas que são ditas e também aquelas que ficam veladas, para saber com quem se
trata, não é? E até onde deve ir o diálogo. Exato, você tem que saber, como diz ali, né? Se é um bom espírito querendo dar um conselho, né? Se é um sofredor pedindo assistência, né? Ou se é um zombeteiro, né? Aí você vai pela escala espírita, né? Enfim. Ia relembrar justamente essa questão da escala espírita aí, tão importante, principalmente para todos nós, mas principalmente quem lida com a questão mediúnica, né, de atendimento ou de conversação com os espíritos. Fundamental mesmo. E complementando os amigos, associando essa escala espírita na abordagem do grupo mediúnico com o critério classificatório que vamos encontrar ainda em O Céu e o Inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostram os espíritos penitentes, os sofredores, os endurecidos, em condição mediana e aqueles felizes. Nós precisamos também reconhecer esses caracteres, aliando a escala para saber travar ou cessar a conversação quando isto se demonstrar oportuno. Muito bem, vamos passar à 12ª. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Resposta: os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. E essa resposta deve evitar qualquer tipo de ruído no diálogo com os médiuns videntes que estão iniciando seus estudos espíritas. Não é que se desconfie da visão que se tenha de espíritos com asas, espíritos vestidos da maneira mais extravagante, insólita, incomum que seja. Isto se explica como um modo de apresentação que as criações fluídicas do pensamento permitem ocorram. Não se está negando, se está explicando do que se trata, não é, Cláudio? Essa é a grande questão quando se lida com médiuns que têm a oportunidade de ter a qualidade da visão ou da evidência, porque ele realmente está vendo aquilo. Uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a tomar muito cuidado para questionar ou o médium ou a pessoa que te procure dizendo, olha, eu vejo isso, aquilo e tal. Não podemos esquecer que o mundo espiritual é composto de espíritos comuns, homens que simplesmente perderam a roupagem física. Às vezes de raça, de todas as imaginações que tinha em vida, e carregam isso durante algum tempo. Quem dirige precisa saber disso. Esclarecer os médiuns tem que ser muito delicado quando essa questão. E a doutrina é bem ampla, bem clara nessa questão aí, nessa abordagem da questão dos fluidos e das construções mentais, das questões aí ligadas ao espírito poder aparecer de diversas formas. Tá? Eu não me lembro de cabeça aqui, mas uma das bases de Kardec foi o espírito da tabaqueira, né, na Revista Espírita, se eu não me engano, que ele, para provar que ele era um espírito de tal pessoa, ele aparecia. E foi esclarecido, aquilo é só um adorno para me fazer
reconhecer aqui. Tá? Aí o pessoal entra para o imaginário, aí cria cada coisa que só Deus, né, para comprovar. Só para explorar um pouquinho, né, num breve comentário sobre a questão dos anjos, né, possivelmente se atribui ou se atribuiu asas a esses espíritos, uma vez que não se compreendia bem o fenômeno. Possivelmente foram presenciadas algumas aparições ou mesmo visões, e talvez a velocidade com que eles ascendiam e se movimentavam não era bem compreendida, e aí se supôs que eles tinham asas como pássaros. É muito comum, né, essas explicações dos antigos, assim mais ou menos como ocorre, inclusive até hoje, né? Muita gente ainda atrela a luminosidade de uma vela à luz espiritual, né? Quer dizer, são, na verdade, formas materiais que se confundem com possíveis descrições do que ocorre no mundo espiritual. Vamos à 13ª pergunta. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparecem ser pelo seu aspecto? Resposta: quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. 14ª. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem em erro? Resposta: somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Meus amigos, me chama a atenção que a possibilidade não é descartada. Então, até este ponto pode ir a criação fluídica do pensamento, de revestir o espírito da imagem em semelhança a de um parente, a de um ente querido, para simular um encontro. Pode acontecer? Pode. Né? Então, também nos serve de alerta. Algum comentário adicional? Vamos seguir. Essas aparências fantásticas, reiteramos, elas são referências ao laboratório do mundo espiritual, na linguagem adotada em O Livro dos Médiuns, ou da criação fluídica dos pensamentos, como vocês podem estudar no capítulo 14 do livro A Gênese. Aí acho que se liga àquela questão acima lá, né? Os espíritos que aparecem podem ter tanto um mau quanto um bom propósito. Então, se quiserem te assustar, se quiserem se divertir a tuas custas, e tendo a oportunidade, vão aparecer da maneira que te impressione realmente. Vamos à 15ª pergunta, então. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em quem se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Resposta: os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado ao desejo que tenhais de vê-los. Pode dar-se que obstem a isso causas independentes da vontade deles. Frequentemente,
é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Olha que instrução reflexiva, né? Salientando que temos uma família espiritual numerosa e oculta. Maravilhoso isso daí, viu, Rui e amigos? Por exemplo, eu lido com a questão de médiuns, de dirigir grupos de médiuns há muitos anos. É uma das questões que as pessoas chegam, mas eu estou há tanto tempo indo no centro, eu estou há tanto tempo trabalhando, mas eu nunca vi tal ou qual familiar. Eu trabalhei, acho que mais de 20 ou quase 30 anos para ter a oportunidade de saber da presença de um familiar na reunião. Tá? E essas questões estão aí, variam ao infinito os motivos. E provavelmente há a grande questão de que nós não temos médiuns maravilhosos à nossa volta, infelizmente, né? Então é necessário todo um complexo de fatores para que se dê. Nós não imaginamos, a gente tem buscado compreender isso e passar isso às pessoas que nos procuram, nós não temos ideia do que é e de quais dificuldades e transtorno esses amigos espirituais passam para poder, às vezes, estar do nosso lado ali, para emitir um pensamento de encorajamento, para emitir um pensamento de força, de ânimo, que dirá para aparecer, que dirá para poder, através do médium, trazer uma consolação direta ali. Então, ficou-se. Nós temos no meio espírita hoje duas grandes questões. Você tem, de um lado, a ingenuidade, acreditando que os espíritos tudo podem, né? Bastou desencarnar que pode fazer tudo. E do outro lado, você tem aquela questão: isso não pode, pela falta de estudo, pela falta de coerência doutrinária constante aí, né? Então você tem essas duas questões. E essa aí, ó, tá? A gente trabalhou anos, ou continua trabalhando. Hoje, depois de muitos anos, tem comprovações naturais dessas colocações aí dos espíritos à nossa volta, e a todo tempo, como se diz, compartilhando conosco da vida, que a gente ficaria horas relatando fatos aqui, né? É importante chamar a atenção para outros trechos do nosso livro, notadamente capítulos 17 e 25, que essa questão da maior dificuldade vivenciada pelo movimento quanto à comunicação familiar do além-túmulo, para usar uma expressão de Kardec, se deve à falta de formação dos médiuns e dos grupos, que não são habilitados a entrar em relação regular com seus espíritos familiares, que vão prestar concurso na atividade mediúnica e servir de ponte para a comunicação de outros familiares. Não vão proceder à técnica da evocação, atendo-se à espera das manifestações espontâneas. E isso tem, ao lado desta dificuldade explicada nessa questão de Kardec, intensificada a frustração de muitos,
Como é que, segundo a doutrina espírita, a comunicação com o familiar é um consolo divino, muito natural, que Deus consente quase sempre? A resposta aí dizendo que nem sempre é possível, mas frequentemente sim. E na prática não conseguimos facilmente no próprio movimento, no seio dos grupos espíritas, ou que se identificam assim sendo, essa comunicação familiar. Então, falta o estudo do livro dos médiuns, em muitos casos, para tornar isso possível. Continuemos o nosso estudo, portanto. Nota: quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos, sem dúvida, lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias ignoradas totalmente em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem caminhar para frente por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenhe aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém, certamente, negará que ela nada tem que ver com o caso quando este se dá com os animais. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeito das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que, frequentemente, nunca sonhemos com aquilo em que mais pensamos. Eis argumentos lógicos, bem sensatos de Kardec, que nos ajudam a compreender que, generalizando, pondo tudo na conta da imaginação ou da excitação cerebral, nós nos iludimos e perdemos a oportunidade de observar o caráter inteligente que possuem esses fenômenos e que impedem, bem analisados, atribuí-los à mera repercussão do nosso cérebro, do nosso espírito. Meus amigos, eu sugiro que façamos um intervalo aqui, tendo em vista o adiantado da hora, e na nossa próxima sessão continuemos com essa 16ª pergunta. Tudo bem? Temos perguntas dos nossos amigos pelo chat? Sim, a Ana aqui, ela se refere ao item 14, né, que diz, né, parece uma resposta vaga e contradição. Item 14. Podem ou não podem? Somente para te divertir, depois há coisas que não é lícito brincar. Deixa eu colocar aqui na tela o item. A contradição aí, Ana Cristina, se me permite, ela é aparente. Tá? Se nós interpretarmos a resposta de acordo com a pergunta, poderemos concluir que o fato é possível, mas não é o que ocorre sempre, porque os espíritos vão encontrar obstáculo intransponível em certas leis morais divinas que o impedem de brincar num momento sério ou inadequado no contato com essa pessoa encarnada. Tá? Então,
não me parece haver contradição, e sim a regra geral, né, com a margem para uma exceção, né, para a possibilidade de ocorrer, sim, a impostura, a imagem enganosa que devemos discernir, sabendo com que espírito estamos a tratar. A questão, eu acredito também que está ligada acima aí, onde se fala que os espíritos podem aparecer com asas ou outros adornos, né? Ele vem complementando as respostas aí, as perguntas de Kardec, e aquela questão dos espíritos, se pudessem, né, os espíritos zombeteiros, aparecerem a hora que quisessem, ou como pessoas queridas que não são caras, seria uma loucura, tá? Alguns, às vezes, conseguem fazer isso para se divertirem a nossas custas. Nós tivemos alguns casos quando relacionado a um trabalho num centro espírita, onde a médium, uma das médiums em estudo, relatava que tinha sido visitada por seu pai. Quando a gente comentou, ela tinha sonhado com o pai, tinha visto o pai em sonho, tinha conversado com ele. Eu falei, mas por que você está tão apreensiva assim? É que ele me falou umas coisas estranhas. Não, provavelmente não era o pai, tá? Então, mas são muito raros, pelo menos esses relatos na experiência que a gente tem, às vezes talvez para se divertirem, para assustarem, mas não é, como se diz aí, não é lícito brincar com isso a qualquer hora, a qualquer momento, não. Senão seria uma loucura esse mundo. Nós conhecemos alguns casos, viu, Cláudio, em que o obsediado era atormentado exatamente pela visão do seu familiar querido desencarnado, porque o encarnado tinha o pensamento fixo de que o seu familiar era sofredor. Então o obsessor alimentava essa crença, manifestando a imagem do familiar sofrendo. Então foi todo um trabalho para comprovar que se tratava da criação fluídica de um obsessor em vez da situação real do seu ente querido. São ocorrências fortuitas aí que a gente tem conhecimento, né? Mas não é corriqueiro, e não podem brincar com isso, né? Excelente. Então, a gente continua no item 16 no próximo, né? Queria agradecer ao Rui, né? Queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, a todos. Lembrando que vai ficar gravado para quem não pôde ver desde o começo, né? Aqui quero agradecer a Shirley, a Ana, o José, o Eduardo, o pessoal do grupo do Face também, do YouTube também. Então, pessoal, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever, né? E nos vemos no próximo vídeo, na próxima live. Então, até a próxima.